Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pedro Dória e esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast, o seu programa de YouTube sobre o nosso cotidiano digital, sobre nossa cultura cada vez mais digital, que você sabe, tem todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras, no canal de YouTube do Meio, no seu player favorito de podcast. Cora Rora, e você aqui ao meu lado para sempre. Me diz uma coisa, só o que a gente vai falar hoje? Olha, nós vamos falar de um personagem trágico, genial, louco, que morreu essa semana por suicídio numa prisão da Espanha. Olha que loucura tudo isso. Estou falando do John McAfee, naturalmente. Pois é, e olha, talvez para as pessoas que não acompanham a tempo suficiente, como eu e a Cora acompanhamos o mundo digital, isso não seja uma coisa clara. A gente está falando de um dos maiores gênios da história desse mundo que nós criamos. A gente vai contar essa história. Então vem com a gente. Cora Roney, John McAfee. John McAfee está morto depois de uma vida muito louca. Cometeu suicídio numa prisão espanhola quando descobriu que ia ser deportado para os Estados Unidos e responde, né, Cora, a toda sorte de acusações, desde sonegação fiscal, para a qual ele era confesso, até um assassinato, passando por estupro. E por que a gente está falando dele no nosso programa? Porque John McAfee era também um gênio, inventou o software antivírus e inventou técnicas de venda que são usadas pela indústria do software até hoje. Quer dizer, a gente está falando de um sujeito que até 15 anos atrás era tratado com a maior deferência no Vale do Silício, e aí foi se desmontando num nível tal, e só depois que as pessoas descobriram que ele sempre foi muito louco, de muitas maneiras possíveis que você pode aplicar a palavra louco. 75 anos, o inventor do antivírus McAfee. Você chegou a conhecê-lo, Cora? Não, eu não conheci, mas eu me lembro quando foi lançado o antivírus, e na época era o antivírus, e meio que virou uma palavra para designar antivírus, né? O McAfee e tal, tem o McAfee aí. Então, para nós mais antigos, é um nome totalmente familiar e conhecido. Eu não conheci ele, mas de um tempo para cá eu venho acompanhando a louca vida de John McAfee desde a época que aconteceu, mais especificamente, aquele caso do vizinho dele em Belize, né? Ele é um cara que há muito tempo vem fugindo da polícia real e da polícia imaginária também da cabeça dele, porque ele tinha todas essas teorias conspiratórias de que o universo conspira contra ele, o governo conspira contra ele e tal. E ele foi morar em Belize. Em Belize ele teve uma briga com o vizinho de porta dele sobre cachorros, parece uma coisa assim, e o vizinho subitamente apareceu morto, com um tiro na cabeça. O McAfee era um cara que vivia de arma na mão, cercado de armas. Tem foto dele no barco com arma e tal. E de lá ele desapareceu também, mas é uma história muito esquisita. O vizinho era americano, eu acho que por isso as autoridades locais também não se deram ao trabalho de investigar muito, tipo eles que são brancos que se entendam, né? E depois ele, por paus e por pedras, foi parar nessa prisão em Barcelona, onde se matou, se é que não está vivo por aí, escondido em algum lugar. A gente nunca vai saber, porque ele foi a primeira pessoa
ou pelo menos a primeira pessoa que eu tenho a lembrança, uma pessoa, digamos, com assets, com bens e consolidada no Vale, a falar em Bitcoin, a investir em Bitcoin e tal. Então, ele devia ter uma quantidade de dinheiro fenomenal em Bitcoin. Ele dizia que ele tinha dado tudo para o pessoal da empresa, mas a gente nunca acredita 100% no que ele diz, né? Ou no que ele dizia. Ele era um mitômano, ele inventava histórias tão extraordinárias a respeito próprio que boa parte das pessoas, quando ouviam o McAfee falar, a gente chama McAfee aqui no Brasil, né? A pronúncia californiana é McAfee. E é como ele se falava, embora ele nunca tenha perdido o sotaque sulista, né? Ele era da Virgínia. Agora, ele é filho de um suicida, o pai cometeu suicídio. O pai era um sujeito violentíssimo que batia nele e batia na mãe, alcoólatra. O McAfee, o John, era alcoólatra também e terminou suicida. Essas coisas não são raras, né? Você é psicanalítico, né, Cora? Você emular esse tipo de comportamento que você viveu na infância. Agora, é uma coisa curiosa, ele abandonou um doutorado em 1968 em matemática, era um cara de uma família muito pobre, que não fez uma boa universidade e, no entanto, era um gênio de matemática. Ele se sustentou na faculdade vendendo assinaturas de revistas, ele chegava para as pessoas de porta em porta, aquela coisa de vendedor de porta em porta. Ele falava que as pessoas tinham sorteadas para ganhar uma assinatura gratuita de revista, só precisavam pagar o correio. Era um troço que... E o troço funcionava. Ele fez um dinheiro assim, só que usava toda sorte de drogas. Isso, imagina, 1968, 69, usava toda sorte de drogas, abandonou o doutorado pela metade e se empregou numa empresa de trens que tinha um computador. Ele falsificou o currículo para dizer que ele entendia de computador. Ele nunca tinha mexido com computador na vida. Eram ainda aqueles IBMs gigantes, isso em 1969. Nunca tinha usado o computador na vida, falsificou o currículo, se empregou. A empresa não conseguia usar o computador para fazer as escalas de trem. Em uma semana ele tinha feito. No cartão perfurado. No cartão perfurado. Um gênio de matemática. Só que nunca conseguiu manter um emprego. Ele passou os anos 70 e 80 tentando se recuperar de um alcoolismo do qual nunca se recuperou de todo, usando toda a cocaína do mundo e alternando entre cocaína e LSD, que é uma coisa que não é exatamente comum. Em geral, as pessoas que usam cocaína são de cocaína, as pessoas que são de ácido são de ácido. São tribos diferentes, mas o McAfee era tudo. Sempre teve uma baita de uma paranoia. Em 1986, e ficou oscilando de emprego, porque não conseguia se manter no emprego. E dessa empresa ferroviária, por exemplo, ele foi demitido porque um dia tomou ácido, e quando as pessoas entraram no escritório do computador, que é onde ele trabalhava, ele estava programando viagem de trem para a Lua, literalmente. Só que ele não conseguia explicar por que ele estava fazendo isso, porque ele estava ali em algum outro mundo. Ele ficou essa vida louca, oscilando emprego, casou e descasou, não tinha uma vida nada estável até que apareceu o primeiro vírus para PC. É claro que ele imaginou que aquilo era uma conspiração perigosíssima, se trancou e escreveu o antivírus, que era um tipo de software que não existia. E ele vendia o negócio. Olha a estratégia. Isso é na época que o Bill Gates... e por conta do Bill Gates, toda a indústria de software era hiper paranoica com pirataria. Você lembra disso? Lembro, havia totalmente. Muita pirataria e o Gates se ofendia profundamente com a ideia de software pirata.
O McAfee bolou o software dele antivírus e distribuiu de graça para as pessoas com o seguinte projeto: as pessoas vão começar a usar em casa e vão levar para as empresas delas. Eu vou cobrar das empresas. Deu certo. E o discurso dele era um discurso no qual ele acreditava barbaramente paranoico. Você precisa se proteger desses vírus, tudo mais. 90% dos vírus naquela época não tinham nenhum perigo, cara. Não, nada. Nenhum. E, no entanto, ele vendia uma coisa assim aterrorizante, estimulava as pessoas a usarem gratuitamente para que os antivírus entrassem. Em 2 anos ele era milionário, com 40 e poucos anos de idade. Essa é a história do cara. E aí virou uma lenda do Bandido. E não para, né? Porque tem sucessivos rolos. E a última mulher dele, ele conheceu quando ela estava oferecendo serviços de prostituição. Era uma ele chegou em Miami, chegou a moça nele, perguntando se queria fazer um programa e tal. Ele perguntou se ela queria casar com ele. Pronto. É a vida mais doida que eu conheci, assim, da qual eu tomei conhecimento, disparado. Tem um filme, tem um documentário já sobre ele. Mas eu estou esperando a ficção, cara, porque a ficção ainda vai embelezar isso um pouco. Ninguém vai acreditar. Era um sujeito perigoso. Você tem depoimento de gente que assistiu a ele brincando a sério de roleta russa. Uma bala no tambor do revólver gira e clique. Quer dizer, ele flertou com isso. A história do vizinho é totalmente esquisita, né? Porque era um vizinho. Ele tinha cachorros, o McAfee tinha cachorros ferozes soltos na propriedade dele e o vizinho se incomodava. Não bastasse isso, o McAfee ficava dando tiros de armas, de rifles automáticos para o ar, e o vizinho se incomodava. Eu também me incomodaria. Eu me incomodaria também. E aí um dia esse vizinho aparece morto na casa do McAfee. Com um tiro. Com um tiro, quer dizer. Agora, deve-se dizer também, a maneira como a gente está contando faz parecer que o cara certamente é culpado e tal. Ele tinha vários guarda-costas. Belize chegou a acusá-lo de montar um exército particular, porque ele era um cara paranoico no sentido psiquiátrico do termo, né? Ele tinha o Belize dizia que ele tinha um exército particular. Esses capangas eram, vários deles, pessoas com passado criminal que você jamais contrataria como seu segurança. Caso você precisasse de um segurança, quer dizer, não é absurda a ideia de que ele não tenha nada a ver, nem soubesse alguém tomou... Não se sabe o que aconteceu ali. Agora, antes disso, nos anos 2000, ele tinha sido... O processo de deterioração mesmo de comportamento e de cabeça, tudo mais, embora drogas tenham feito parte, drogas pesadas tenham feito parte da vida dele desde a juventude, houve um processo de agudização da coisa a partir dos anos 2000. No início era com esportes radicais, até o ponto em que um sobrinho dele morreu num acidente de ultraleve que ele estava meio que coordenando. Foi quando ele deixou os Estados Unidos. Ele deixou os Estados Unidos logo depois, porque foi um processo... Ele tomou um processo criminal por responsabilidade indireta. Quer dizer, tinha essa coisa de viver à beira da morte, sabe? Tinha já um aspecto de um comportamento de risco e que, enfim, a justiça espanhola decidiu que ele ia ser extraditado para os Estados Unidos. Ele já tinha passado por várias prisões na Guatemala, na República Dominicana, em Belize, nos Estados Unidos. Aí, dessa vez, preso... Eu acho que ele deve ter concluído que ele provavelmente passaria o resto da vida preso, tinha 75 anos. Se enforcou. Mas ele também tinha tweets e postagens, inclusive uma tatuagem no braço, que era para ninguém acreditar se ele se matasse, né?
Ah, eu não sabia desse pedaço da história Sim, mesmo. sim. Ele chegou a twittar várias vezes, ou no Instagram, não sei, não me lembro mais qual era a rede que ele usava, mas ele dizia que não acredita se eu disser que me suicidei. Ele estava firmemente convencido que o governo queria suicidá-lo. E, e ele fez uma tatuagem nesse sentido no braço. É, Vida bizarra, né? vida bizarra. Não é uma pessoa com desequilíbrio e um gênio. Porque, de É. certa forma, ele inventou o modelo do freemium que a gente usa na internet, né? Te oferece uma coisa de graça para cobrar ali da frente. É, ele E inventou toda uma categoria de software. toda uma categoria de software. Os feitos dele não são feitos pequenos na história do mundo Não, digital. Não são feitos. Ele é um cara grande. Ele é um cara é por bastante isso que é grande. tão estranho, né? Agora, É, você sabe que ontem, quando eu soube que ele se matou, eu fiquei com a impressão que isso ia bombar em todos os jornais, porque aquilo que eu soube, na verdade, na madrugada, tem uma coisa dessa assim que eu soube num horário bem estranho, não sei. Mas, de qualquer maneira, foi antes do Onyx ir para dar a para sua. televisão. Não se pode nem dizer entrevista, porque não foi uma entrevista. Então, e em pleno escândalo com a vacina. Então, o John McAfee, coitado, no Brasil, ele se viu relegado a uma noticiazinha lá dentro do jornal, quando em tempos normais essa personalidade e essa morte estariam em manchetes, evidentemente, né? É, eu acho que ele está tanto tempo longe do mundo dos negócios digitais que, de alguma forma, e o comportamento dele é tão errático e perigoso e criminoso em alguns casos, que talvez as pessoas tenham perdido a referência de quem John McAfee era. Isso é É, verdade. enfim, é uma história de tragédia pessoal, acho que a gente pode dizer, É, porque era um cara brilhante. Clara, a gente se vê de novo na terça-feira, não é isso? com certeza. Então vamos lá. Até.